Vamos lá, pessoal. AP2, cálculo 3, 2022.2. Questão 1. Considere a função de R2 em R definida por f de xy igual a x elevado a 4 mais y elevado a 4. E S, xy pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ok? Então, assim, estamos envolvendo aqui duas funções, né? Porque o primeiro macetinho, a gente chama essa partezinha da função aqui, do conjunto, né, de g de xy. Ok? Fazendo isso, eu estou trabalhando com duas funções. Se eu estiver trabalhando com duas funções, eu vou usar os multiplicadores de Lagrange. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, eu preciso resolver aquele sisteminha, né? O que vai ser? O gradiente de f de xy vai ser igual a um lambda que multiplica o gradiente de g de xy. Ok? Qual que é a segunda parte do sistema? Que g de xy é igual a 1, no caso. Então, o que eu preciso resolver é esse sistema aqui, ok? Vamos lá. Gradiente de f de xy. O que eu vou fazer? Vou derivar em relação a x e colocar na coordenada x. Então, essa derivada em relação a x, tudo que não é x é constante. Então, y elevado a 4 é zero. Derivada de y elevado a 4 é zero. A derivada de 4, aliás, a derivada de x elevado a 4 dá um peteleco no 4, é 4x elevado a 3. Na coordenada x. E agora na coordenada y. Então, isso aqui é constante, é zero. Peteleco no 4 é 4y elevado a 3. Isso é igual a um lambda que multiplica o quê? Agora eu vou derivar aqui em relação a x, a g, né, em relação a x. E colocar na coordenada x, depois em relação a y e colocar na coordenada y. 2x mais y ao quadrado. Y ao quadrado é constante, vai ser zero. Dá um peteleco no 2, é 2x. Dá um peteleco no 2, é 2y. Ok? E aqui embaixo, o que a gente tem? Que x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, conforme conjunto S aqui. Ok? Então, daqui, o que nós vamos ter? Que 4x elevado a 3 é igual a lambda que multiplica 2x, certo? E 4y elevado a 3 é igual a lambda que multiplica 2y. E por fim, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, o que a gente precisa é resolver esse sistema aqui com 3 incógnitas e 3 equações, né? Ou seja, é um sistema quadrado. Ok? Então, vamos trabalhar. Aqui, de novo, como vocês resolvem esse tipo de sistema é muito particular. Tem o método da adição, o método da substituição, escalonamento e mais 1 milhão de métodos aí. Ok? Eu gosto de trabalhar com lambda. Já falei isso em outros vídeos. Eu acho mais fácil para mim. É um método pessoal. Beleza? Mas vamos lá. No fim, qualquer tipo de maneira de resolver isso aqui, no final tem que encontrar as mesmas soluções. Beleza? Então aqui, ó, vou trabalhar aqui em cima. O que eu vou fazer? 4x a terceira. Vou jogar esse 2 lambda x para o lado de cá, vai ficar menos lambda vezes 2 vezes x. Isso aqui é igual a zero. Ok? Por que eu fiz isso? Porque eu consigo colocar o x em evidência. Vai ficar 4x ao quadrado menos 2 lambda x dividido por x é 2 lambda. Ok? E isso aqui é igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque daqui x é igual a zero. Se eu tenho um produto sendo zero, x é igual a zero. Ou 4x ao quadrado menos 2 lambda é igual a zero. Ok? Daqui eu tiro que 4x ao quadrado é igual a 2 lambda. Daqui eu tiro que 2x ao quadrado é igual a lambda. Ou seja, aqui eu tenho dois casos para avaliar. O caso em que x é igual a zero e o caso em que lambda é igual a 2x ao quadrado. Então, eu preciso analisar esses casos aqui, ok? De maneira análoga,
Quando eu fizer aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar 4y elevado a 3 menos lambda, que multiplica 2y. Isso aqui é igual a zero, certo? O que implica que y vai multiplicar 4y ao quadrado menos 2 lambda. Isso aqui é justamente igual a zero, certo? Daqui eu já tiro que y é igual a zero, porque o produto está sendo zero, então basta que 1 seja zero. Ou, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, 4y ao quadrado menos 2 lambda é igual a zero. O que implica que 4y ao quadrado é igual a 2 lambda. O que implica que 2y ao quadrado é igual a lambda. Ok? Então, eu tenho esses casos para analisar aqui. Vamos lá. Detalhe, se lambda é igual a 2x ao quadrado e lambda é igual a 2y ao quadrado, então eu tenho que 2x ao quadrado é justamente igual a 2y ao quadrado. 2x ao quadrado, o 2 eu posso cortar com 2, o que eu tenho que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então, meu x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de y ao quadrado, que no caso é y. Então, eu tenho esses 3 casos para analisar aqui. Quais são os casos para analisar? X igual a zero, que eu tiro aqui do produto notável, certo? Y igual a zero, que eu também tiro do produto notável. E aqui, como lambda é igual a 2x ao quadrado e lambda é igual a 2y ao quadrado, então 2x ao quadrado é igual a 2y ao quadrado, que no final eu tenho x é igual a mais ou menos y. Ok? Então tem esses casos para analisar aqui. Agora eu vou substituir lá na última. Igual eu falei, eu particularmente gosto de trabalhar as duas de cima primeiro, para depois sim trabalhar na última. Ok? Então vamos lá. Vamos para o primeiro caso. Primeiro caso. Qual vai ser? Vamos pegar x igual a zero. Quando x é igual a zero, o que acontece? Vai ficar 0 ao quadrado mais 1 mais y ao quadrado é igual a 1. Então aqui, y ao quadrado é igual a 1, o que implica que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que no caso é 1. Ok? Ou seja, aqui eu vou ter dois pontos. Quais pontos que eu vou ter? P1 e P2. Quando x vale 0, o y vale 1 positivo. Quando x vale 0, o y também vale menos 1. Ok? Então, daqui eu tiro os dois pontos aqui do primeiro caso. Segundo caso. Qual que é o segundo caso? Deixa eu colocar isso aqui. Segundo caso. Y igual a 0. Opa, agora o y é igual a 0. Vai ficar x ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 1. O que eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Ok? Então aqui eu vou ter P3 e o P4. Vírgula 0, porque o meu y agora está valendo 0, vírgula 0. Eu vou ter 1 positivo e menos 1 negativo. Certo? Deixa eu arrumar esse 1 aqui, ficou bem esquisitinho. Ok, então o primeiro caso já me deu 2 pontos. O segundo caso, mais 2 pontos. Então já tenho 4 pontos para trabalhar. Agora, vou pegar o terceiro caso. Qual que é o terceiro caso? O terceiro caso, vou pegar o x sendo igual a y. Ok? Porque depois tem que fazer o quarto caso, que é x igual a menos y. Então, vamos lá. Se x é igual a y, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1. Então, 2x ao quadrado é igual a 1, que implica que x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. E raiz quadrada de 1 é 1 sobre raiz de 2.
Ok? Então, beleza. Então, daqui eu já tenho mais 2 pontos, que é P5, P6. Quando x é igual a y, eu tenho o seguinte. X é igual a y. Então, eu achei x valendo mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Se x vale 1 sobre raiz de 2, o y é igual a x. Ou seja, o y também vai valer 1 sobre raiz de 2. Só que, por outro lado, que se x vale 1 sobre raiz de 2, no caso menos, né, menos 1 sobre raiz de 2, o y também vai valer menos 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, com isso a gente já tem o P5 e o P6. Deixa eu circular aqui, porque falta o quarto caso. Vamos pegar o quarto caso. Qual o quarto caso? O caso em que o x é igual a sinais trocados, né? Quando o x vale menos y. Então, vai ficar x ao quadrado mais menos x ao quadrado é igual a 1. Opa, menos x ao quadrado é um valor positivo. Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, é igual a 1. O que implica que x é igual a mais ou menos, igual o de maneira análoga ao anterior, né? 1 sobre raiz de 2. Só que aqui agora eu vou criar o P7 e o P8. Quando o x vale 1 sobre raiz de 2, o y vale o sinal contrário. Então, é menos 1 sobre raiz de 2. Quando o x vale 1 sobre raiz de 2, negativo agora, menos 1 sobre raiz de 2, o y vale sinal contrário, vale positivo, 1 sobre raiz de 2. Ok? E com isso a gente tem os 8 pontos aí. A gente resolveu a letra A. Determina os pontos. Os pontos são esses: o P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Ou seja, eu tenho 8 pontos para analisar aí. Agora, ele quer que a gente calcule o valor de máximo e o valor de mínimo. Vou colocar aqui letra B, ok? Para a gente resolver agora. Então, para eu calcular isso, para eu saber qual que é o valor de máximo e o valor de mínimo, eu preciso de F de P1, preciso de F de P2, vamos descer aqui um pouquinho, F de P3, F de P4, aí eu também preciso de F de P5, F de P6, F de P7 e F de P8. Para saber os valores de máximo e os valores de mínimo. Agora, o que eu quero que você observe é que o F é x elevado a 4 mais y elevado a 4. E esse expoente é par. Então, se é negativo ou positivo, o valor é exatamente o mesmo. Quando eu pego qualquer número negativo elevado a um expoente par, o que eu encontro é um valor positivo. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Vamos escrever isso aqui. Ó. O que eu tenho? Que f de xy é igual a x elevado a 4 mais y elevado a 4. Então, f de P1. O que o P1 está me dizendo? Ó, P1 é 0 no x e 1 no y. Então, vai ficar 0 elevado a 4 mais 1 elevado a 4. Vai ser 1. Certo? O f de P2 vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ser 0 elevado a 4 mais menos 1 elevado a 4. E menos 1 elevado a 4 é 1 também. Então, para todos os casos aqui, P1, P2, P3 e P4, vai ser igual a 1. Porque eu só estou permutando os pontos aí, está tudo expoente par, vai ser tudo positivo. Então, vai ser tudo igual a 1. De maneira parecida, vai acontecer de P5 a P8. Por quê? Porque agora eu quero 1 sobre raiz de 2
elevado a 4 mais 1 sobre raiz de 2 elevado a 4. Ok? 1 sobre raiz de 2 elevado a 4, isso aqui é raiz de 2 vezes... Aliás, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Isso aqui é 4. Ou seja, vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso é 2 sobre 4. Simplificando, dá 1 sobre 2. Beleza? Quando eu fizer isso com todos aqui, são sinais, só sinais trocados, mas o expoente é par, eu vou sempre encontrar o mesmo valor. Então, aqui vai dar meio, aqui vai dar meio e aqui vai dar meio. Ok? Então, qual que é a conclusão? Esse conjunto aqui é o ponto de máximo e esse conjunto aqui é o ponto de mínimo. E com isso a gente conclui a questão 2, a letra B. Eu preciso concluir que 1 é maior que meio, né? Só para matar, para saber quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo. Ok? Então, assim, sempre que aparecer duas funções, o que eu faço é multiplicadores de Lagrange. Chamo um pedacinho aqui de g de xy, monto o sistema de gradiente de f de xy igual a lambda de g de xy, o gradiente de g de xy. Resolva esse sistema. Nesse caso, eu aconselho que trabalhe as duas de cima. Nesse caso, na de cima, eu já concluí que x pode ser zero pela fatoração. Mas o meu objetivo sempre foi encontrar lambda. Só que eu preciso analisar o caso em que x é zero. Preciso analisar o caso em que y é zero. Mas, de qualquer forma, eu preciso trabalhar lambda. Trabalhe as duas de cima para, no final, trabalhar a última lá de baixo. Ok? Mas lembrando que isso aqui é um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. Então, o método que você vai resolver isso aqui é muito particular. Cada um tem uma facilidade para um método diferente. Eu, particularmente, gosto de trabalhar as duas de cima para depois trabalhar a de baixo. Ok? E depois, na letra B, a gente só assume esses valores aí. No caso, são 8 pontos que a gente encontrou, né? Fizemos todas as permutações aí possíveis. Ok? E com isso, a gente conclui a questão 1.